uns 2 anos e meio, né, que a gente não se reúne. Você sabe que semana passada a gente tava com uma gripe aqui de... Nossa. Eu já estava preparado para Já falar tava preparado, afiada. assim, teve um método, um antibiótico nesse nível. O problema é quando demora muito, a palavra está afiada, aí o tempo vai passando, a palavra desafia. Ela já não está mais tão afiada. Mas tá bom, mas Deus é misericordioso. Bom, é muito bom estar aqui, muito bom compartilhar a palavra de Deus. E é interessante como Deus usa coisas até desse mundo para ministrar o nosso coração. E eu ouvi uma que me mandaram no nosso grupo da família no Instagram, que eu queria, do grande Ariano Suassuna, onde ele diz, em prosa e verso, ele diz em prosa e verso, se eu conversasse com Deus, lhe perguntaria com aquela voz dele assim, se eu conversasse com Deus, eu lhe perguntaria por que sofremos tanto quando viemos para cá. E que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Como é que ele é feito, esse Deus, que não come, não dorme e continua satisfeito? Assim diz Ariano Suassuna. Já dizia Luciano Subirá que tem gente que é boa, de coração bom, mas só falta Jesus. Mas se só falta Jesus, falta tudo. Então o grande Ariano Suassuna é pequeno, ele é ateu. Nunca acreditou em Deus e nunca leu a Bíblia, senão ele saberia essas respostas. Ele saberia que eu e você não viemos aqui para pagar dívida nenhuma, porque essa dívida já foi paga lá naquela cruz, lá no Gólgota, que a gente pensa que é enorme, e eu tive a oportunidade de ver, é uma montanha bem pequenininha. E o grande Rei dos Reis estava ali e pagou por mim e por você. Da mesma forma, ele diz que Deus é esse que não come e não dorme e continua satisfeito. E o salmista vem dizer a ele, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. De dia, o Senhor, ele diz assim, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. No dia não lhe fará mal, o sol nem a noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora, para sempre. A verdade é que Ele está muito ocupado, cuidando da gente, por isso que Ele não dorme. E Ele é satisfeito que nós somos o plano dEle. O que falta para esse povo é a Bíblia. Falta para eles, o povo é sedento dessa palavra, que tudo explica, que tudo diz, que tudo nos ensina, e que tantas pessoas hoje querem mudar, atualizar, de repente, a antiga, essa palavra. E como os pastores e os grandes teólogos dizem, as pessoas que escreveram esse livro, escreveram sob inspiração de Deus, mas com voz humana. É por isso que o pastor Luciano costuma dizer que as pessoas que escreviam isso não sabiam a profundidade do que estavam escrevendo. E é isso que torna esse livro ainda melhor, porque eles escreviam o que não conheciam, mas Deus conhecia, e por isso inspirava. E por isso que todas as vezes que a gente lê, existem muitas características humanas que são dadas a Deus. Deus nessa palavra, ele se entristece, Deus nessa palavra, ele fica irado, e Deus nessa palavra planeja algo e tem planos acerca de nós. E nós vamos falar sobre esses planos. A verdade é que nós que somos pais, fazemos planos para os nossos filhos. Eu tenho duas do coração, que eu já tenho planos até o final da vida. Mas como bons filhos que eles são e como bons filhos que nós somos, nós fazemos tudo diferente. Os pais planejam de uma forma e a gente faz tudo errado. E assim a gente faz com Deus. E nós vamos narrar um pouquinho dessa história aqui no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ficar só nesse capítulo e vai ser uma palavra rápida, uma palavra que tocou meu coração e eu espero que toque de vocês. Nós vamos começar com o capítulo 19 e nós vamos ler só o verso de número 5, onde Deus diz, falando justamente que a gente tem em mente esses planos que Deus como Pai faz de nós. E a palavra diz assim, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial. Dentre todos os povos da terra,
pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Eu quero enfatizar essa palavra. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você, Moisés, deve transmitir ao povo de Israel. Nós vamos dar um pouquinho de pano de fundo para entender um pouco nessa passagem. O povo acabara de ser exposto a maior dos milagres. Era tirado do Egito, abre-se o Mar Vermelho e eles agora estão no deserto. O povo de Faraó e as suas carruagens todas se acabaram e agora estão nas mãos de Deus. A verdade é que o povo peregrina 40 anos no deserto. Ele começa lá no norte, e aí lá vai minha escola bíblica dominical. Ele começa lá no norte, tá certo? Do Egito, na passagem do Mar Vermelho. Então, eles não seguem reto, direto para Israel, mas eles descem para o deserto do Sinai. Por quê? Se eles seguissem aqui eles encontrariam o território dos filisteus. E a palavra diz que Deus não queria isso naquele momento, porque ele tinha medo que o povo, vendo a dificuldade, voltasse para trás. Então, o povo desce e ali no deserto do Sinai, eles peregrinam por 38 anos. 38 anos. Quando eles estão no pé do Sinai, então, Moisés está diante deles e Moisés passa a ser a boca de Deus. O profeta era assim. Era por isso que quando Deus arregimenta Arão e Moisés, ele diz: não, Senhor, não chama a mim, eu sou pesado de boca. E as pessoas pensam que o pesado de boca quer dizer gagueira, mas não é. Os estudiosos diziam que ele havia ficado mais de 40 anos em Midian. E quando ele diz pesado de boca, ele dizia: o meu egípcio, que eu aprendi quando eu morei lá, já não está mais fluente. Eu já não sou mais capaz de conseguir me expressar adequadamente em egípcio. Era por isso que ele dizia. Então Deus disse para ele: eu vou chamar Arão, e você vai ser como Deus, e Arão como o profeta. Você vai ser a voz, e Arão vai ser a sua voz. Então o profeta era a voz de Deus. Quem que podia se chegar a Deus? O sacerdote. Ninguém mais podia se chegar a Deus. Por isso, existia um intermediário. E Deus aqui dá uma pista do que ele queria, lá e hoje. Malaquias diz que Deus é o mesmo. Deus não tem sombra de mudança. Ele não pode ter. É por isso que tudo que a gente vê de Deus hoje, a gente tem que achar na palavra. Ele tem que ter sido o mesmo lá em Gênesis, como ele vai ser o mesmo em Apocalipse. E quando Deus diz: eu quero esse povo como sacerdote, ele está dizendo: eu não quero intermediários, eu quero esse povo para mim. Eu quero que esse povo se achegue a mim. Essa é a verdade. Mas para que isso aconteça, existe um condicionante. E eu quero que a gente pense nesse povo da mesma forma que a gente pensa com a gente. Deus quer a gente ao seu lado? Sim. Deus quer que a gente esteja sempre ao lado dele. Tem condicionantes para eu chegar a Deus? Sim. Se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, eu não consigo chegar a Deus. E Deus dá um condicionante para esse povo. Ele diz: agora, se me obedecerem, se cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Então ele está dizendo: vocês precisam me obedecer e vocês precisam honrar essa aliança. Mas se vocês fizerem isso, serão meu povo. Serão meu povo de sacerdotes. Toda vez que Deus faz isso, ele faz a mesma coisa. É impressionante como às vezes Deus se defende. Deus diz: olha, eu quero fazer isso, mas ele automaticamente se autodefende. Ele diz: eu estou prometendo isso para vocês, porque eu sou digno de garantir essa aliança. E no verso de número 8 ele diz: porque vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabem como eu carreguei vocês sobre asas de águia e trouxeram até mim. Ele está dizendo: eu posso ser o penhor e a garantia dessa aliança, que eu sou poderoso. A verdade é que uma das coisas que eu aprendi no curso, que é muito interessante, que a gente acaba passando batido, era de como que se faziam alianças nessa época. Não tinha papel. Se eu quero fazer uma aliança com um de vocês, a gente faz um contrato, vai lá no cartório, firma, cada um assina e o contrato está feito. Na época não tinha papel. A verdade é que a primeira escrita era em argila, a escrita cuneiforme. Só quem tinha papel era a família faraônica, que tinha os pergaminhos. Então não se tinha. No capítulo 15, quando Deus chega, de Gênesis, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, vem cá, eu tenho algo para você, eu tenho uma aliança.
e você será próspero. Sua descendência, esse homem não tinha nenhum filho ainda, sua descendência será maior do que as estrelas do céu, maior do que as areias de todos os desertos. E Abraão então faz uma pergunta, e ele não tem medo de fazer essa pergunta. Ele diz: como que eu posso ter certeza de que todas essas coisas vão acontecer? Você dizer isso para Deus tem que ser muito corajoso. E ele diz. Então Deus chega para ele e como Deus faz sempre, de uma forma para que você entenda. Algumas argilas cuneiformes foram mostradas e para se fazer aliança naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam, ia firmar uma aliança com você, a gente pegava animais, dividia eles no meio, sacrificava metade da carcaça para um lado, metade da carcaça para o outro lado. A gente então passava no meio daqueles animais e ali era uma simbologia. Se eu não cumprir o meu contrato, que aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais, que eu seja rasgado no meio e a carcaça seja colocada aqui. Era assim que se firmava. E isso foi encontrado em várias publicações da época. E Deus faz a mesma coisa com Abraão. Diz assim: Abraão, sacrifica os animais, abre as carcaças e me espera. E a palavra diz, no capítulo 15 de Gênesis, que Abraão dorme. Ele espanta os abutres e depois ele dorme. E quando ele acorda, existe uma luz que passa entre os animais. Mas a palavra não diz que ele passa, só Deus passa. Que Deus está dizendo: independente de você passar, eu sou a garantia desta aliança. Esta garantia que ele está fazendo com o povo. E aí, então Moisés chega para esse povo e diz assim: muito bem, então existe uma aliança, Deus quer essa aliança com vocês, Deus quer ser sacerdote. É assim que Deus sempre trabalhou? Sim. Lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, a palavra diz que Deus nem mesmo respeitou a lua de mel do casal. O casal estava assim e eles ouviam os passos de Deus no final do dia. E eles diziam para os dois: ele acaba de chegar. Ele sempre quis um relacionamento conosco. E para esse relacionamento, ele estava olhando para a gente dizendo: olha o que eu fiz por vocês no passado. Será que eu não sou digno desse relacionamento? E isso me fez pensar e fechar os olhos e lembrar de onde Deus me tirou. E eu quero fazer um exercício agora. 10 segundinhos, a gente vai fechar os olhos e pensar onde Deus tirou a gente. Até chegar aqui. Onde que Ele tirou a gente? Ele é digno, Ele é o garantidor, Ele é o penhor dessa aliança. Ah, Senhor, o Senhor me tirou de um lugar onde eu não quero mais estar. Talvez eu não seja ainda o que o Senhor queria que eu fosse, mas eu não sou mais quem eu era, porque o Senhor me tirou de lá. E o Senhor é digno dessa aliança. E ele chega então e diz assim, Moisés chega para ele e diz assim: bom, muito bem, como é que esse povo então vai encontrar Deus? Porque você sabia que ninguém podia chegar perto de Deus, porque a glória de Deus mataria esse povo. E Deus diz: eu quero tanto estar ao lado de vocês. Eu quero tanto, tanto. É esse ousado amor que Isaías Saad fala, que ele diz aqui, no verso de número 13, ele diz: quando soar o toque ao longo da trombeta, o povo então poderá subir no monte. Ele estava dizendo: a minha glória não vai matar vocês, porque eu estou dizendo, eu quero estar do lado de vocês. Então quando a trombeta soar, chegou a hora, vocês vão subir no monte e me conhecer. Vocês vão ser sacerdotes. Não vai mais existir a necessidade de ir a Moisés, não vai mais ter a necessidade de Arão, a Midian, a ninguém. Vocês terão livre acesso a mim. Essa era a promessa a esse povo. Mas ele volta a dizer: para que isso aconteça, existe um condicionante. E aí vem o capítulo número 20, onde ele dá os 10 mandamentos. E eu queria falar do primeiro dos mandamentos. E eu queria fazer algo que fizeram comigo e me fez entender como Deus age, como o diabo quer tirar isso de nós. O verso de número 2 do capítulo 20, onde ele fala dos 10 mandamentos, fala do primeiro dos mandamentos e diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Quantas e quantas vezes a gente tem Deus? Quantas e quantas vezes? Eu queria chamar uma pessoa aqui. Merinha, você vem aqui só para eu te mostrar uma coisa? Só uma coisinha. Como que a gente forma ídolos o tempo inteiro entre nós e nos distancia de Deus? A Merinha é uma mulher de Deus.
Aqui está a cruz de Cristo. Aquela velha história que diz, esqueça de você mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa cruz, como é que o diabo age comigo com você? A cruz está aqui. E ele chega para você e diz, Meire, nossa, como você é maravilhosa. Você é uma mulher de Deus, você vai ser para a igreja. Você é uma mulher maravilhosa. Nossa, como você é piedosa. Seu coração é muito piedoso e ela está se afastando da cruz. Porque ela está cheia dela mesma. Ela está fazendo dela deuses. Chega um momento que você começa a achar, realmente, eu sou tudo isso. E o caminho vai andando. Nossa, sua filha é maravilhosa. Você soube criar bem ela. Você tem um casamento abençoado, maravilhoso. Quando você se distancia da cruz, é que você cai. E quando você peca, o diabo muda o discurso. E ele olha para você e diz assim, agora você não tem mais como voltar. Agora, Deus não quer mais você. Porque você é o culpado do seu pecado. Obrigado, querido. E ele tem feito assim com a gente até hoje. Até hoje a gente tem se distanciado da cruz e ficando cheio de nós mesmos. E fazendo de nós deuses, fazendo do nosso dinheiro Deus e nos afastando de Deus. A verdade é que tem um louvor que retrata esse momento. Eu vou pedir ao Oscarzinho para colocar. Eu quero que a gente não cante esse louvor, mas ouça o que esse louvor diz pra gente. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Pensa nesse pano de fundo. O povo havia sido convidado a fazer parte de uma família, a não ter mais a necessidade de ter sacerdotes, mas o povo teria direto acesso a Deus. Era só subir o monte. Antes de colocar, nós vamos só ler o último versículo para entender o que é que vai acontecer aí. O que é que acontece então com o povo que havia sido chamado para estar perto de Deus? E aí é no capítulo 18, onde diz, quando o povo ouviu os trovões, que era então o chamado para subir o monte e fazer parte ao lado de Deus. Olha o que acontece. Quando o povo ouviu os trovões, o som da trombeta, esse era o sinal de que eles precisavam subir. Quando viu os clarões de raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E disseram a Moisés, fala você conosco, ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Eles haviam abortado os planos que Deus havia feito para eles. Pode colocar. Eu acho que caiu na internet, Urbano. É? Acho que caiu. Deixa eu botar no meu celular, então. Você tem Wi-Fi aí? Aqui eu tenho esse louvor já no gatinho. Aí? Vamos só ouvir, às vezes de olhos fechados, para a gente entender o que aconteceu com esse povo. Tudo é você. A rocha que mata a minha sede é você. É você. Vamos manter em mente esse é você.
tanta paz em você, seja forte em você. A verdade é que quando a gente entende essa palavra e o povo apontou os planos de Deus, eles não entenderam que a tempestade era Deus. Quantas e quantas vezes a gente olha a luta na frente e a gente não reconhece Deus? Quantas vezes a gente não entende que aquela porta fechada sempre foi Deus, sempre foi Deus, e a gente nunca entendeu. A gente correu da dificuldade porque a gente não encontrou Deus lá. A verdade é que esse povo, e é como esse louvor diz, Moisés, sobe no meu lugar, porque eu não reconheço a Deus. E a gente às vezes não entende por que Deus fala dessa forma. Deus fala na forma da tempestade, Deus fala na forma do raio, Deus fala na forma da porta fechada. Quantas e quantas vezes? E aí vem a resposta. Quando o povo não sobe, Moisés então diz para eles: não tenham medo. Verso de número 20. Pois Deus veio deste modo para prová-los, para que o temor a Ele os impeça de pecar. Se eu não pecar, eu vou estar sempre perto de Deus. E Ele quer tanto que eu esteja perto dEle, tanto que eu esteja perto dEle, que é como se Ele quase suplicasse: não peca, meu filho, fica aqui perto de mim. Sobe esse monte. Às vezes que a porta estiver fechada, sou eu impedindo que você peque, sou eu. Mas a verdade é que Isaías Saad chama esse de ousado amor. É ousado porque só pode vir de Deus. Deus havia então, o povo havia abortado essa capacidade de não ter mais intermediários. Era como se, imagina só que sentimentos o autor daria para Deus nesse momento, já que Deus se entristece, decepção, talvez. Mas Deus diz: eu posso estar decepcionado, mas eu não desisto de vocês. E aí ele diz no capítulo 25, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Se eles não sobem no monte, que eles não reconheceram que eu estava na tempestade, não tem problema. Faz um santuário que eu vou habitar dentro, junto com eles. Leva Jesus, que eu vou habitar dentro de cada um de vocês, independente. Eu vou estar ao seu lado. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus.